tenha havido algumas pessoas aqui presentes tenham tido seus vínculos com o SEBRAP, o próprio Moisés, o próprio Leôncio, um pouco a Lourdes, mas o SEBRAP, o núcleo do SEBRAP não está aqui presente, então obviamente é importante. E outro que eu acho importante é considerar também, só para depois vocês não virem críticas que foi parcial, não sei o quê, é o pessoal da PUC. O Departamento de Ciência Política da PUC, eu não sei exatamente em que ano foi criado, mas talvez seja mais velho de qualquer um dos outros departamentos. Ele já existia, acho que ele existe desde 1975 ou 76, se não antes. E o Departamento de Ciência Política, os professores básicos que vêm daquela época e ainda estão hoje, menos um que morreu, que é o Paulo Rezende, os outros ainda são os professores do departamento, que é o Miguel, a Vera, o Edson Passetti e o Lúcio Flávio. Só para entender, também é um grupo que tem a sua importância, formou gerações, tem diferentes posições. E depois, já que estou ao lado da jovem Maria do Socorro, as federais também. Não só São Carlos, mas hoje estão começando outros. Se bem que os outros são absolutamente recentes, contemporâneos, mas São Carlos já tem mais tempo. Como? 2007. É mais recente, mas já tem algum tempo. Em relação ao SEDEC, eu não tenho muito ao que acrescentar. Eu acho que seria necessário ouvir outras perspectivas em relação ao SEDEC, mas também no SEDEC eu não sou o mais velho. O fundador foi o Moisés, já falou. Agora, certamente, nessa fase em que eu estou de reconstruir a minha história, etc., eu estava olhando um pouco os bolsistas que foram nossos pesquisadores júniores do SEDEC. Só os com que eu me relacionei, os outros não conheço. Mas entre os jovens de iniciação científica de décadas atrás, um número enorme está hoje, são os professores de vários departamentos de ciência política da USP, da Unicamp e da Unesp e da PUC, sei lá, e fora de São Paulo também, espalhados aí pelo Brasil inteiro. Muitos deles. Eu acho que aí também há muitos formadores de gerações. Nessas instituições, elas obviamente são compostas por pessoas de diferentes características. Tem alguns com características de trabalho mais individuais e outros com características institucionais muito fortes. Eu destaco o Régis de Castro Andrade, porque realmente ele foi uma pessoa de grande significado na formação de novas gerações. Depois, gente mais recente, como o Gildo e outros. De todo modo, penso que o SEDEC, assim como o SEBRAP e o IDESP, realmente foram máquinas de construção de projetos e de adensamento de projetos que provavelmente, pelo menos naquele período, e talvez ainda hoje, nas universidades sejam mais difíceis. Acho que na universidade hoje é bastante diferente. Mas, numa época em que o trabalho na universidade era um trabalho tradicional, no Brasil, na área de humanas, que era um trabalho bastante individual, ainda que tenha alguns que tenham criado escolas
Florestan Fernandes, já inúmeras vezes citado. Criaram escolas, tinham grupos, as cátedras tiveram esse papel um papel importante de criação de escolas. Mas esse trabalho nas instituições, pelo próprio formato das instituições, ele foi fortemente desenvolvido. Agora, eu nem me lembraria como listar, mas há muitas áreas de conhecimento, a área já citada de democracia, movimentos sociais, saúde, instituições políticas, e mesmo na absorção de concepções teóricas. Por exemplo, penso que, aí eu não tenho certeza se isso é correto, mas penso que uma pessoa como o Regis teve uma importância importante no Brasil na introdução, ou pelo menos no desenvolvimento do tema da escolha racional. Então, os seminários, além das pesquisas, adensaram um grupo de reflexões importantes. Me lembro, o Verfort, por exemplo, se preocupou com estudos sobre o pensamento neoconservador. Começar por seminários sobre o Hayek, etc. Acho que o Leôncio e o Moisés participaram dessas discussões. Então, foi realmente uma fábrica de pensamento, modestamente, não é o tema hoje, mas no caso de relações internacionais também, eu acho que o trabalho que se desenvolveu a partir do SEDEC, e depois foi aí para muitas instituições, em relações internacionais, provavelmente tenha se iniciado com uma reflexão teórica sobre textos básicos, conceituais de relações internacionais, que agregaram uma série de pesquisadores e depois foram fazer as suas pesquisas. Então, me parece que esse aspecto seja importante a destacar, não é? Quer dizer, digamos, a reflexão teórica acompanhada depois de uma série de pesquisas empíricas. Agora, do ponto de vista das pesquisas, eu acho que há um problema que não é muito diferente do atual, se bem que o atual seja em relação às agências, que é o incentivo das organizações internacionais. Eu acho que no caso de ciências sociais já foi dito aqui, isso é amplamente conhecido, já tem publicações sobre isso. O papel da Fundação Ford, dos temas que estimulava, sobretudo a questão da democracia, acho que foi extremamente importante. E também as outras agências. Mas acho que no Brasil o que mais marcou foi a Fundação Ford. As 3 instituições citadas, mais o IUPERJ, tem muito a dever para a Fundação Ford. Que é um problema, digamos, não muito diferente, mas hoje em relação às agências públicas aqui, não é? FAPESP, CNPq, FINEP, sei lá, CAPES, todas as agências, que também tem um problema. Nesse trabalho que eu fiz sobre as relações internacionais, aí é visível, quer dizer, a área de relações internacionais foi estimulada pelas instituições públicas e financiadas, inclusive financiada pelas agências, não é? Pelos editais da CAPES, editais do CNPq, etc., que tiveram um papel relevante de estímulo desse trabalho. No caso dos centros de pesquisa, acho que essa, não é? Ford, Novib, CBEMO também, a IRDC, não é? A IRDC. Da Suécia. Eu queria dizer uma palavra sobre isso que o Bruno disse. Uma coisa importante sobre isso, é curioso, porque, claro que eu faço essa observação de maneira inteiramente aberta, mas durante algum tempo, como eu fui, junto com o Verfort, praticamente os 2 fundadores mais importantes do SEDEC, do ponto de vista de iniciativa, o SEDEC foi fundado na garagem da minha casa, na Vila Madalena, a primeira reunião.
Estava o Verfor, Lúcio Kovarik, o Almino Afonso, que eu mencionei, a Marilena, lá. Fundamos lá. E o Fábio Munhoz. Não, o Fábio não estava nessa reunião. O Fábio e o Regis, eles se agregaram depois, posteriormente, né? Mas, por causa disso, muitas vezes, aparecia sempre dois tipos de dúvida, de indagação, que sempre chegavam para mim. Uma era o seguinte: é verdade que vocês eram o SEBRAP do B? O que é uma bobagem, que nunca passou pela nossa cabeça na organização, não tinha nada que ver. Não é? O que efetivamente aconteceu? O Verfor era pesquisador do SEBRAP e constituiu um grupo de sindicatos do SEBRAP. E fazia parte a Maria Hermínia, o Regis de Castro Andrade, aí estava o Fábio Munhoz, né? Eu próprio também, quando voltei da Inglaterra, me integrei nesse mesmo grupo. E dali saíram várias teses sobre sindicatos. Né? O próprio livro do Verfor sobre sindicato e política, que foi a tese de livre docência dele, né? O trabalho do Regis, o meu trabalho sobre a greve dos 300 mil, do Fábio, por aí foi. Bom, no processo de negociação de projetos, num determinado momento, o SEBRAP tinha um projeto básico que sindicatos, o grupo de sindicatos, não era suficiente para financiar o número de gente que estava se agregando. Então, num diálogo que nós tivemos com o Fernando Henrique, surgiu essa ideia de, eventualmente, se buscar um outro financiamento específico, para a área de sindicatos e política, que era um projeto muito mais amplo, muito mais extenso. Bom, e foi nesse processo que nós resolvemos fundar o SEDEC, mas não teve nenhuma coisa, não houve, digamos assim, um motivo que levasse a uma divergência, que diz, olha, aconteceu isso, e então por causa... Não houve nada disso. Agora, da mesma maneira que eu muitas vezes ouvi essa indagação, eu também muitas vezes ouvi a indagação: vocês não se dedicaram ao tema da democracia e da cidadania por causa dos financiadores? E o depoimento que eu quero dar, eu não tenho absolutamente uma palavra sobre isso. Nós fomos, eu e o Verfor, negociar com o pessoal da Fundação Ford, que na época já tinha um escritório no Rio de Janeiro. Eu vou ter que fazer um esforço de memória aqui para me lembrar, mas era um cara importante da Ford. Exatamente, o Daniel, que vinha, na verdade, ele não ficava o tempo todo no Rio, ele vinha 2 ou 3 vezes por ano. Nós fomos para uma reunião para discutir e fizemos uma, digamos assim, uma apresentação retórica dos objetivos do centro, né? E mapeando dificuldades que havia na universidade. E eu me lembro que a indagação foi: mas afinal, o que vocês querem estudar? Nós queremos estudar o tema da cidadania, que é uma continuação do tema dos sindicatos, porque era a ideia: será que os trabalhadores entrarão na política? Era essa a grande indagação. Ou eles vão ficar confinados ao sindicato? Não houve uma, eu diria, pelo menos nessas reuniões que eu participei, e que depois nos levaram a redigir os projetos, não houve uma observação do tipo: olha, mas vocês não deveriam colocar tal tema, puxa para... Não houve nada disso, não houve nenhum. Então, a emergência do tema da democracia associado aos movimentos sociais foi quase que uma decorrência do desenvolvimento propriamente intelectual do grupo, que trabalhou durante muito tempo sob a perspectiva de entender os sindicatos, e depois, por causa disso, ela trabalhou da perspectiva de entender, na medida que os sindicatos tinham conexões com partidos, entender o funcionamento do sistema político. E era o tema da transição, se iniciava já o que depois o Philip Schmitter chamou de a temática da transitologia. Num certo sentido, nós estávamos entrando na transitologia. E esta foi a proposta original feita à Fundação Ford, que aceitou sem maiores discussões. Eu acho que é importante dar esse depoimento, porque tantas vezes eu ouvi de colegas nossos, ou mesmo de jornalistas: mas, professor, isso aí não foi porque a Fundação Ford queria estudar a democracia? Mas não, nós propusemos um tema que a Fundação Ford aceitou. Quer falar, Leôncio? O Moisés fala de algo importante, porque, sem pensar na questão entre SEDEC e SEBRAP, mas pensar na questão de como é que o SEDEC traz para dentro do seu centro temas que talvez fossem difíceis de trabalhar na universidade, né? Eram muito difíceis, né? E eu acho que esse é o ponto X da questão, né? Como que
talvez pela USP ser um lugar mais cristalizado para alguns procedimentos de pesquisa, ela nunca foi a universidade menos burocrática, né, existente, sempre foi a mais burocrática. Então, trazer alguns temas, definir grupos de pesquisa, articular pessoas, tinha que, na verdade, buscar um lugar fora dali, né? O SEBRAP ele inicia esse processo por N razões, inclusive as mais políticas, né, daquele período, mas o SEDEC, que não sai de nenhuma cisão de dentro do SEBRAP, mas ele também estabelece um local que possibilitava o estudo, a prática de pesquisa, uma outra ordem de preocupações no mundo da pesquisa acadêmica que a universidade talvez não tivesse espaço. Que só mais tarde, depois, como você mesmo menciona, o Goldenberg, em algum momento, como reitor, vai procurar trazer de volta, mas não consegue mais. Talvez isso seja um diferenciador da Unicamp, em alguma medida, porque ela sempre foi muito menos burocrática do que a USP, por ser mais jovem, muito mais inovadora em termos de procedimentos de construção institucional interna. E talvez o surgimento, talvez não, acho que em boa medida o surgimento do NEP, do Núcleo de Estudo da População e de outros centros em outras áreas, mas estou pensando aqui na ciência política, né? Talvez por isso, já no início dos anos 80, isso tenha sido possível dentro da universidade, né? Um lugar de pesquisa, com financiamento, com uma estrutura, pensando exatamente em formas de criar esse diálogo, trabalho convencional da universidade e a pesquisa mais de vanguarda, talvez ali tivesse sido uma vantagem que a Unicamp apresentou para isso, né? Eu acho que isso é importante, por uma razão. Você está mencionando uma coisa de origem muito interessante, que é o seguinte, o Léo lembra bem disso, conhece bem isso. O SEBRAP nasceu nitidamente da repressão sofrida pelos professores, que foram caçados. Fernando Henrique, o Paulo Singer, a Elza, não é? O Juarez acho que não chegou a ser caçado, mas ele se agregou ao grupo original. Quer dizer, então, o Janotti, né? Quer dizer, o Procópio não foi caçado, mas ele se agregou ao grupo. Quer dizer, então, eu acho que o movimento de criação do SEBRAP era muito mais explícita essa ideia de que é preciso constituir um espaço de reflexão, de debate e de produção de conhecimento fora da universidade, porque dentro as pessoas estavam expulsas, estavam expelidas, né? No caso do SEDEC foi diferente, porque foi num outro momento em que já a ideia era, nós vamos tentar fazer dentro da universidade, e nós tentamos fazer dentro da universidade, mas, digamos assim, o clima era de tal modo fechado, burocratizado, cheio de limites, etc., que era mais fácil buscar essa alternativa fora. Agora, por causa dessa diferença de tempo também, de timing, quando o SEBRAP se constitui, o grande tema do SEBRAP, em grande parte, era entender o milagre econômico que estava ocorrendo sob o regime militar. Era uma indagação intelectual extremamente importante. O regime militar está aí, tem um milagre econômico, muita gente, a maioria naquele momento ainda apoiava, né? Nas pesquisas de alguns colegas brasilianistas, nós que fizeram pesquisa de opinião na época, o apoio ao regime era forte, muito forte. Então, a ideia de entender o milagre econômico por dentro, eu diria que articulou um predomínio das pesquisas mais na área do que a Lourdes hoje chamou de economia política, da economia para a política. Ora, no caso do SEDEC, como nós vimos de uma outra tradição, e era de olhar por dentro a sociedade, os sindicatos, os movimentos sociais, foi numa direção distinta, que não era só olhar, digamos assim, uma perspectiva estrutural da economia e dos seus reflexos sobre a sociedade, mas ao contrário, olhar em que medida a participação da sociedade, digamos assim, alimentava isso que, numa perspectiva estrutural, era muito forte naquele momento no Brasil, né? Só para acrescentar esse aspecto. Só queria acrescentar uma outra coisa, Raquel. Essa formação dos núcleos em Campinas, né, incentivada pela reitoria, né, tem também um reflexo na carreira de pesquisador. Vocês têm uma carreira de pesquisador, a Unesp tem também no seu estatuto a carreira de pesquisador, mas é muito difícil a contratação de pesquisador e tem uma resistência muito grande em relação à carreira de pesquisador por parte dos outros docentes. E nós não temos isso na USP. E não tem isso na USP. E a Unicamp tem, e tem os graus de pesquisador, tudo, né? A Unicamp, há 20 anos atrás, ela conseguiu instituir essa carreira.
E até hoje ela tem rejeição por uma parte da universidade, que é aquela do pensamento um pouco mais convencional do que é a vida do professor, e da pesquisa, e da extensão, de como as coisas devem ser tratadas ainda da maneira mais tradicional dentro da universidade. Mas, de toda maneira, na Unicamp essa carreira funciona, né? Tem 20 anos de vida agora é que ela, de fato, se estabelece com a contratação de um número importante de pessoas voltadas para fazer pesquisa nos núcleos de pesquisa, né? Mas o que eu ia chamar a atenção, de algo que o Moisés veio falando, não só nessa fala, mas na anterior, de um certo modo, a importância que esses centros passaram a ter, aí falando de SEBRAP, de SEDEC, de IDESP, no caso de São Paulo, para fazer a formação dos quadros que as universidades não conseguiam fazer, né? Porque ali foi o lugar onde jovens pesquisadores, jovens mestrandos, jovens doutorandos, coloco a minha própria trajetória dentro desse mesmo ciclo, foram lá aprender a fazer pesquisa, a entender ou a trabalhar com determinados campos de interesse que a universidade não tinha desenvolvido, né, que não eram legitimados pela própria ciência política. A bem da verdade, cidadania é um tema que se legitimou muito mais tarde do que qualquer outro tema, né? Ou mesmo a coisa do comportamento político, que, embora sejam temas tão tratados na sociologia política ou na teoria, enfim, em outras áreas, na ciência política brasileira, demorou um certo tempo para se estabelecer como tal, né? A coisa da cultura política, até hoje, você mesmo mencionou como isso ainda tem um certo ranço nos departamentos mais convencionais, né, que se entendem como mais convencionais da ciência política. Então, esses 3 centros foram fundamentais para criar gerações que depois voltaram para a universidade, né? Isso cria um pouco um ciclo de vida para os núcleos, né? Foi o caso do IDESP, que em algum momento terminou seu ciclo, né? Talvez não do tema em si, mas dessa dinâmica de produção de quadros, né? Não é o caso do SEDEC, não é o caso do SEBRAP, mas são ciclos de produção de recursos humanos, de pesquisa e de tratamento de alguns temas. É uma pena que o Bolívar não pôde vir aqui, tinha um compromisso, não pôde estar aqui para contar um pouco mais a história do IDESP, mas foi fundamental não só para consagrar a importância de um tema, de trazer o survey, né, eleitoral, o survey de comportamento para dentro do hall de questões legitimadas da ciência política, porque não era, e demorou muito tempo para ser, né, mas também para formar quadros importantes que depois vão para a universidade. Eu não estava querendo me estender, mas vou. Pois não. E vou dar um depoimento no caso do SEBRAP. É preciso voltarmos ao clima daquele momento. Houve a casação de muitos professores. Muitos já tinham vivido no exterior. Ninguém queria voltar mais para o exterior. Mas havia uma ideia, um consenso de que não seria possível mais fazer pesquisa na universidade. Tal o controle militar. Na verdade, o controle militar foi mais fraco do que nós supunhamos. Mas imaginávamos naquela altura que os cursos de ciências sociais poderiam ser extintos. Que não foram, mas tinha esse receio. E já nos preparávamos para ir viver no exterior. Bom, o SEBRAP foi algo criado, fundamentalmente por iniciativa do Fernando Henrique, para criar um local de sobrevivência intelectual dos professores que tinham sido expelidos da USP. Acontece que depois o SEBRAP teve uma dinâmica diferente, uma dinâmica própria. Primeiro, o Fernando pensava que poderia ser o presidente do SEBRAP, não pôde, porque ele tinha sido cassado, e o estatuto dos cassados dificultava isso, e não seria bom para o SEBRAP ter logo o Fernando Henrique como presidente. Daí foi colocado o Procópio Camargo, que ele era da Faculdade de Saúde Pública, era muito ligado a Paulo Singer e a Elza Bercó. Bem, em certa medida, a minha mulher, a Araxi, que trabalhava com a Elza Bercó, tinha feito o doutorado dela na saúde pública. Agora, depois que o SEBRAP se estabeleceu com o auxílio da Fundação Forte, muitos outros professores que estavam afastados, ou gente que tinha sido caçada fora daquele, começou a chegar ao SEBRAP. E o SEBRAP não teve outra alternativa a não ser abrigar esse pessoal que chegava. Chegou o Bolívar, chegou o Carlos Estevão Martins e outros, não é?
Então, o SEBRAP teve uma dinâmica própria, como sempre acontece com as instituições. Agora, alguns professores que tinham sido caçados não quiseram entrar para o SEBRAP porque não estavam de acordo com o fato de que a Fundação Ford estava financiando. Um deles foi o Florestan. O Ottaviani, no começo, não quis vir para o SEBRAP. Ele achava que ele podia sobreviver com a parte do salário que ele continuava recebendo na USP e fazendo alguns trabalhos para a editora Abril. Depois ele percebeu que isso era muito difícil e acabou entrando para o SEBRAP. E aí o SEBRAP começou a crescer. Foi uma história curiosa. Mas a ideia inicial era criar um ambiente para os professores que tivessem sido caçados poderem trabalhar. Continuar a vida intelectual. Perguntar, na verdade, mais do que falar, para o Moisés e para o Leôncio. Essas instituições, na verdade, elas também tinham o seu ângulo militante, não é? Tinha o seu ângulo militante, que não era o estudo da democracia em abstrato. Também tinha a ver com as possibilidades de uma intervenção cultural política. O estudo, que foi um estudo, talvez o mais famoso até hoje, do SEBRAP, o estudo sobre a pobreza. O estudo sobre a pobreza teve um impacto muito grande, não só pelas suas conexões com a igreja, mas também teve um impacto muito grande no debate político dos anos 74, que foi uma virada. E a partir disso se estabeleceram as conexões que o Fernando Henrique descreve em vários momentos com o MDB, com Ulisses Guimarães, etc. E no caso do SEDEC, aliás, o próprio Moisés, eu estava contando nessas histórias que eu vivo contando por aí, eu entrei no SEDEC em março, abril de 1986, se bem que as minhas conexões vinham de antes, mas não trabalhando no SEDEC, em março, abril de 1986, quando Moisés me convidou, porque ele foi candidato a deputado estadual, e o VEFOR para ser o editor de Lua Nova. E o VEFOR é candidato a deputado federal. Então, eu acho que havia não era o objetivo da instituição. Na verdade, a maioria das pessoas não caminhou para o lado da ação política, mas havia o desejo de impactar o debate pela redemocratização do país. Isso sim, eu acho que era forte nas duas instituições. Não sei o caso do IDESP, pode ser que seja um pouco diferente, inclusive porque o IDESP nasceu num momento mais onde já havia democracia no país. Mas no caso do SEDEC, do SEBRAP e do IDESP, esse aspecto é importante, né? Como sempre acontece, é inevitável, a gente começa a conversar, trazer à tona e inclusive refrescar a memória, né? Vão vindo temas que são conexos, extremamente importantes. Eu acho que valeria a pena a gente fazer uma coisa específica, com mais tempo, sobre essa temática que o Túlio está chamando de militância, né? Porque eu confesso o seguinte, para mim, que eu acho que o tempo todo eu fiz o registro dos dois lados, e até hoje eu faço, da atividade intelectual, da reflexão, e, digamos assim, de um compromisso político diante da sociedade, eu nunca encontrei o ponto que separava essas coisas, num sentido assim, muito nítido, dizer, bom, aqui é só acadêmico, aqui Agora, se eu entendo a observação do Túlio, isso teve um papel importante, né, para suscitar temas, para num certo sentido, atualizar questões que, como o Léo, na intervenção que ele fez agora, chamou atenção também, era absolutamente impossível fazer na universidade. Essa ideia de que você pudesse ter temas intelectuais, né,
temas de reflexão intelectual, influência sobre o pensamento, expansão do conhecimento, eventualmente uma perspectiva crítica em relação a coisas que estavam muito estabelecidas. A gente se esquece de várias coisas. Uma das coisas que eu me esqueci de mencionar aqui na formação da identidade da ciência, no caso da USP, é que, no nosso caso, teve há um tema latente de militância intelectual, que era a crítica do Eusébio, muito forte, durante um bom tempo. Né? Tinha a Escola Paulista de Sociologia e a coisa do Rio tinha que era muito mais análise política do que sociológica, diferente do grupo do Florestan. Mas estava latente em vários momentos essa ideia de que era uma retomada crítica. Então, eu digo isso apenas para registrar. É muito difícil, não é? Era muito difícil, foi muito difícil, e talvez ainda seja, separar completamente essas duas áreas. Eu acho que isso é uma derivação da natureza da atividade intelectual comprometida. Agora, uma das consequências disso, que eu acho que o Túlio tem razão, é que trouxe para a mesa temas que não eram estritamente especulação no sentido puro, da ciência pura, da pura especulação. Era especulação comprometida com o que estava acontecendo no país. Com o drama daquelas décadas que nós estávamos vivendo ali, que era o drama do regime militar. Não é? No meu caso, eu acho que isso foi muito importante, porque uma indagação, de certa maneira, perene que eu tinha, talvez ainda tenha, né, é como a sociedade brasileira ia reagir à continuidade do regime militar, do regime autoritário. Ia reagir, ia em algum sentido, constituir uma alternativa. Qual seria a natureza dessa alternativa? A possibilidade de expansão na direção de uma democracia aberta, abrangente, social, capaz de incluir. Quer dizer, tudo isso que o Túlio tem razão, tinha uma dimensão militante muito forte, ao mesmo tempo era fonte de você... Bom, o projeto da cidadania tem que incorporar de alguma maneira isso, né? Tem que trazer... E aí o problema de, muito bem, como é que você mede? Como é que você quantifica? Como é que dá a magnitude dessas coisas? Que eu acho que nos levou para o desenvolvimento também, digamos, de técnicas de pesquisa, de metodologia. Né? Bom, colegas, eu acho que nós terminamos a nossa sessão, acho que vale repetir isso com outros colegas. Só para esclarecer, nós convidamos vários outros colegas e não conseguimos achar um dia comum. Queríamos que aqui estivesse o Paulo Sérgio Pinheiro, a Maria Hermínia, a Vera e a Vera Chaia e o Miguel. Não conseguimos fazer esse dia comum aqui, aí acho que nem daria tempo de todos fazerem um depoimento no próprio dia. É a intenção a gente fazer uma nova rodada com outros colegas, mas desde logo acho que nós tivemos uma excelente tarde aqui com esses depoimentos e exposições sobre o que vocês perceberam no que foi o processo de implantação da ciência política no Estado. Eu passo a palavra para a Socorro para ela fechar aqui o evento. Bom, eu também gostaria de agradecer imensamente a fala de cada um. Foi extremamente importante para esse projeto História e Memória da Ciência Política no Brasil. Depois vocês vão ter acesso, sim, todo o depoimento vai estar gravando, está filmando, foi fotografado e depois ele vai ser escrito e editado, e vocês vão ler. E aí quem quiser acrescentar mais alguma coisa, corrigir algumas outras, apagar outras, vai ter um momento para isso. Que bom que a Raquel já levantou essa questão dos nossos convidados. Realmente nós convidamos várias outras pessoas. Uma delas foi o professor Verfort, que está com uma crise ciática, por isso mesmo ele não veio, mas já estava até já com um dia e as passagens estavam para ser compradas. Por isso a ideia de fazer novamente com outras pessoas. Vamos ver se dá, né? Porque é tão difícil arrumar essa data, mas agradecer, então, a palavra de cada um foi fundamental, né, para o nosso projeto, e em seguida esse projeto irá então retornar de uma outra forma. Muito obrigada a todos e foi um grande prazer encontrar todos aqui.